Beleza, então. Vamos. Acho que primeiro eu queria agradecer também o Mike e o Luan pela oportunidade. Acho que é super importante a gente poder trazer, né, dentro dessa nossa perspectiva aí de cada vez mais disseminar um pouco mais do Camanais, enfim, e dentro da loja Renner hoje a gente tem usado, né, essa solução. E o objetivo aqui é ser super sucinto aqui nesses 20 minutos que a gente tem, para mostrar um pouquinho como ela tem nos ajudado. A gente vou dar um pouquinho do contexto também do nosso desafio, enfim, da nossa transformação que a gente tá passando aqui pelas lojas Renner, tá? Bom, eu sou o André Toqueto, tá? Para aqueles que não me conhecem, então hoje eu tô no escritório de agilidade. A gente tem um escritório específico, né, tocando toda essa transformação dentro das lojas Renner. Deixei aqui os meus contatos, né, no próprio chat ali, o meu LinkedIn, fiquem super à vontade aí de se conectar, enfim, já deixei meu e-mail aqui também, andretoqueto.lojasrenner.com.br. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, com relação a esse tema, aprofundar um pouquinho o tema também, fiquem super à vontade aí de trocar uma ideia comigo também. Tem uma galera da Renner aqui também que contribuiu bastante com esse case aqui. Então, a gente tem bastante gente aí que pode ajudar nesse contexto. Bom, antes da gente entrar especificamente do Camanise, queria só dar um panorama assim, como que a gente está estruturado hoje, né? O que é o ecossistema das lojas Renner S.A. e onde é que a agilidade, de alguma forma, a gente tem isso encaixado para poder, né, levar, né, escalar e transformar a organização numa Agile Enterprise, tá? Quando a gente está falando de lojas Renner S.A., a gente está falando de todas as empresas do grupo, né? Então, as próprias lojas Renner, a Yukon, né, que é uma marca, né, que vende moda jovem, a Realize, que tem uma pegada financeira, então, toda a questão financeira, a Ashua, né, que é um segmento para pessoas, né, de mais gordinhas, a gente fala assim, então tem um segmento específico, e a Kamikado também, que é a nossa loja para questões de casa. Então, se a gente perceber aqui no nosso ecossistema, né, a gente tem, obviamente, né, o que a gente está buscando muito aqui é o cliente no centro sempre, né, e ao redor desse cliente, em todas essas marcas que a gente tem aqui os nossos blocos de valor. Esses blocos de valor, eles de alguma forma, né, progridem para que a gente crie novos modelos de negócio, sempre pensando no nosso cliente. E de que forma esses blocos de valor eles são acelerados dentro das lojas Renner S.A.? Através de algumas pistas, né? Então, todos esses itens aqui que estão abaixo são as pistas que proporcionam, né, com que esses blocos de valor gerem novos modelos de negócio centrados dentro do nosso usuário. E quando a gente está olhando essas pistas, uma dessas pistas é a agilidade. Então, o ágil, né, está aqui no segundo elemento aqui, é uma das formas, é um dos meios para que a gente possa, né, de alguma forma, acelerar e criar novos modelos de negócio. E como é que a gente conseguiu, né, e tá fazendo esse trabalho, né, para trazer todo esse modelo operacional ágil, enfim, para uma organização, né, gigantesca, que a gente tem mais de, né, 600 lojas, 24 mil colaboradores. Então, como é que a gente tá trabalhando para poder fazer toda essa transformação? A gente buscou algumas referências, né, de mercado, então, tanto a parte ali, né, de taxonomia com o próprio modelo de Spotify, né, o Flight Levels trazendo uma pegada um pouquinho mais de visão operacional, o próprio Kanban, que é hoje a nossa base para o nosso trabalho, o SAFe também com algumas pitadas ali de gestão de portfólio e o Disciplina Agile também, para a gente trazer um pouquinho dessa pegada de Business Agility. Então, a gente pegou, né, todas essas parte desses modelos e criou um modelo que fosse aderente ao nosso contexto. Então, não pegar, né, um framework, uma metodologia, um método e tentar encaixar diretamente dentro das lojas Renner S.A. Então, a gente pegou algumas pitadas desses modelos, né, colocou isso dentro de um liquidificador e criou o Renner Framework, que é bem encaixado, né, pelo menos nessa primeira onda, como a gente imagina, dentro do contexto da nossa organização.
E a partir dessas referências, dessas bases, a gente criou o Renner Framework, que hoje o Renner Framework, ele é a nossa espinha dorsal. Ele é o mínimo comum que todos os times hoje usufruem para que a gente possa, de alguma forma, ter uma escalada um pouco mais homogênea, né, da agilidade de forma corporativa. Então, a partir dessas referências, nós criamos a primeira versão do Renner Framework, ela está vigente, né, de abril até o final desse ano, a gente já tem uma versão nova para lançar no ano que vem. Então, a gente entendia que este deveria ser o mínimo comum de entendimento de todas as pessoas que estivessem engajadas nessa transformação. E quando a gente fala dessa questão do Renner Framework ser a nossa espinha dorsal, o mínimo comum, a gente sabe que dentro de uma organização, né, grande e tradicional como a gente está dentro das lojas Renner, existem uma série de políticas, né, regras que de alguma forma regem a nossa empresa. Então, a partir daquilo que é o mínimo comum e das restrições organizacionais, e aqui a gente pode falar, né, ampliar aqui o assunto sobre qualquer tipo de restrição, a gente encaixa aqui a autonomia, que está bem nesse contexto aí do que é o mínimo comum e as restrições. Então, a gente consegue, né, de alguma forma, limitar, né, porque a gente sabe que a autonomia, de alguma forma, ela também tem as suas restrições e está dentro de um contexto, tá? E se a gente olhar o Renner Framework hoje, a gente basicamente, né, trouxe aqui de uma forma super resumida como que a gente está estruturado, né? Então a gente tem, né, bem num contexto ali de fazendo uma referência com o próprio Flight Levels, né, os 3 níveis de voo, né? Tanto o nível estratégico como o nível de coordenação quanto o nível de time. Então a gente, né, tem uma série de eventos aqui, de rituais, enfim, e de ações que permeiam em cada uma dessas camadas. Então a gente percebe aqui, né, no nosso nível estratégico, todas as missões, né, os OKRs estratégicos, né, com todas aquelas iniciativas. No âmbito tático aqui também, os OKRs táticos, né, com todas essas ações, todas as features. E aí quando a gente chega no contexto, né, das squads, efetivamente, né, eles acabam usufruindo daqueles OKRs que estão no nível de coordenação e realizando, né, os seus experimentos, as suas business stories. E dentro dessa visão geral dos componentes aqui, como é que a gente encaixou o Kamanize, né? Como é que o Kamanize tem nos ajudado a poder orquestrar, né, esse nosso Renner Framework dentro da nossa organização? Bom, antes de entrar efetivamente nesse tema, quando a gente começou a, de alguma forma, estudar uma ferramenta e ver uma ferramenta que pudesse nos ajudar, né, a orquestrar esse nosso modelo operacional, a gente começou a permear dentro da organização e encontrou um cenário que eu acabei descrevendo aqui, tá? Dentro da organização, a gente tinha muitas ferramentas diferentes, né, permeando, né, ora tinha times que usavam Jira, tinham times que usavam Azure, tinham times que usavam Miro, tinham times, então o que acontecia nesse cenário era que a gente dificilmente no futuro ia conseguir ter uma visão holística de toda a organização, porque a gente estava muito segmentado e os times de alguma forma buscando soluções para o seu contexto. A gente tinha uma despadronização ou uma não padronização de métricas. O que eu quero falar com isso também? Cada uma dessas squads, cada um desses times, eles calculavam, né, por exemplo, o seu lead time, o seu cycle time, da forma que eles achavam que era mais ideal. Então, hora um time começava, né, da primeira etapa até a última, hora começava do desenvolvimento até a última etapa. Então, a gente tinha sempre uma distorção quando a gente quisesse, de alguma forma, tentar balizar como que a gente gostaria de ver o lead time, né, ou o cycle time, enfim, de todos os times, mas que eles começassem na mesma etapa e terminassem, enfim, na última etapa, independente do fluxo que eles tinham, tá? Essas ferramentas que estavam permeando também, a gente não tinha nenhum tipo de governança, então, né, para quem conhece um pouquinho aquele conceito de Shadow IT, né, que é muitas vezes ferramentas não homologadas dentro da organização que, né, começam a emergir e muitas vezes podem trazer até um risco operacional para a organização. E um item também que para a gente era muito crítico era
como que a gente consegue saber se um experimento, se uma hipótese que está lá no time, de alguma forma ela tem uma relação com uma iniciativa dessa tribo e como que essa iniciativa também ela está conectada lá com o OKR, seja ele tático ou seja estratégico. Então, a gente não tinha essa visão também. E aí, para a gente poder resolver esse problema, a gente colocou algumas premissas. Uma premissa muito importante, né, que a gente acabou até colocando ela como primeiro aqui, ela era ser user-friendly, ou seja, uma ferramenta fácil da gente usar. Porque o que acontecia dentro da organização era que ferramentas que a gente tinha hoje, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui como o Azure DevOps, era uma ferramenta que estava muito fit com a galera de desenvolvimento. E outras naturezas de trabalho, elas acabavam, né, migrando para outras soluções e a gente tinha aí essa mescla aí de uma quantidade gigantesca de soluções. Então, a gente gostaria de ter uma ferramenta que fosse muito fácil de usar, que não ficasse restrita a qualquer natureza de trabalho, ou seja, que a gente tivesse qualquer time, qualquer área podendo aderir a essa solução, que a gente pudesse também, né, ter toda a questão de métricas, né, seja métricas lead time, vazão, WIP, eficiência de fluxo, previsibilidade. Então, isso também era uma premissa que as soluções que a gente tinha nesse contexto também não estavam nos dando. E que a gente tivesse também uma flexibilidade. E quando a gente está falando aqui de flexibilidade, é a velocidade para que a gente pudesse adaptar e customizar essa ferramenta de acordo com o nosso contexto e não depender de um terceiro, enfim, tá? E mais importante disso tudo também é que essa solução, ela de alguma forma tivesse um fit com o nosso modelo operacional, que é o nosso Render Framework. Então, partindo dessas 5 premissas, né, a gente foi ao mercado, né, enfim, buscar uma solução que pudesse resolver esses problemas, tá? E a gente chegou no Kamanais, né, que é uma solução. Eu coloquei o endereço aqui para aqueles que não conhecem, e eu até trouxe aqui um item, né, um ponto do State of Kanban desse ano, né, dentre vários itens que estavam lá no relatório da Kanban University. E um dos itens é a questão de ferramentas. E aqui a gente, né, simplificou, mas a gente consegue perceber aqui que o Kanbanize hoje, né, nesse último relatório, é a ferramenta que mais se fortemente recomenda com relação ao fit com o Kanban. E como a base do nosso Render Framework ele é Kanban, né, a gente olhou com um pouco mais de carinho aqui. A gente percebe aqui que soluções como o Jira, como o Azure, por exemplo, né, o Jira principalmente, ele tem uma adesão um pouquinho maior, mas a gente vê um percentual muito grande aqui, né, dos respondentes do relatório que não recomendam, de alguma forma, a utilização do Jira fazendo um fit com Kanban. Bom, então como é que esse cara hoje está nos ajudando, né? Então, se a gente pensar que todas as nossas tribos hoje, de alguma forma, elas representam uma value stream, uma cadeia de valor, hoje a gente tem mapeado para todas essas tribos, né, dentro do Kamanais. Aqui eu trouxe um exemplo, né, um pouco mais resumido aqui, até para a gente não expor alguns dados, mas para todas essas tribos que a gente tem hoje, toda essa hierarquia, né, se a gente pensar no Render Framework no modelo tático, até a visão aqui de iniciativas. Então, a gente tem, né, nessa visão da tribo, aqui um exemplo no nível tático, tá? Então, todas as missões, né, os objetivos daquela tribo, todos os resultados chaves daquela tribo, né, e esses resultados chaves conectados também com esses objetivos, e todas as iniciativas dessa tribo também. E todas as iniciativas dessa tribo conectadas com o resultado-chave, esse resultado-chave conectado com o objetivo, e esse objetivo conectado aí sim com o objetivo estratégico também, tá? Então a gente consegue ter toda essa cadeia e toda essa rastreabilidade, né, dos itens, independente de qual é o item, né, para que a gente consiga ter essa visão justamente dessa cadeia e dessa hierarquia. Quando a gente pega essa cadeia de valor, né, essa tribo, essa value stream, e a gente pode, né, abrir ela também em várias squads.
E aqui eu trouxe um exemplo um pouco mais resumido de como o Camanize está nos ajudando nesse sentido. Então, neste nível tático, onde eu tenho os objetivos, os resultados chaves e as iniciativas das tribos, e a gente abre para esse modelo, nesse nível operacional, onde é o nível de times, e aí é onde permeiam, né, os experimentos, as hipóteses, as business stories, e a gente tem todas esses experimentos, essas business stories, conectadas com essas iniciativas, consequentemente, como eu falei, conectadas a um resultado-chave, e esse resultado-chave conectado com esse objetivo. Então, a gente consegue, de alguma forma, ter extra rastreabilidade e entender como que aquela business story, de alguma forma, está conseguindo, né, proporcionar aquela missão ou aquele objetivo que foi definido para o trimestre, no nosso caso, tá? E quando a gente dá um zoom aqui, né, nesse contexto aqui mais operacional, a gente percebe aqui também de que forma a gente tem estruturado, né, e ajudado, e o Camanize tem ajudado os nossos times. Então, a gente tem um fluxo, né, um fluxo de trabalho tradicional, né? Então, a gente acabou separando também aqui por classes de serviço do Kanban. Então, a gente tem diversas swimlands aqui também para esse workflow, né? Aqui, tanto a padrão, quanto a urgente, como a data fixa também. Então, os itens de trabalho, eles acabam permeando nessas raias, né? Para o time ter justamente essa visão, né? De qual classe de serviço cada um desses itens aqui também fazem parte. Além disso, né, a gente também, dentro desse quadro, né, do time, nesse contexto de operação, os times também fazem uma gestão de riscos, né? Então, a gente tem, dentro desse modelo operacional, todo um fluxo também para que o time possa fazer, né, alguma mitigação ou tratar os riscos inerentes da sua operação. Então, aqui eu acabei minimizando, só para caber na tela, mas existe um fluxo também de itens, né, do tipo risco que o time acaba tratando e permeando dentro do seu contexto. E, além, né, do próprio fluxo de trabalho efetivamente e dos riscos, né, tratados dentro dos times, cada um dos times também, né, cria um fluxo de trabalho de Kaizen, né? Ou seja, todas aquelas melhorias, todos aqueles pontos, né, que podem proporcionar uma evolução no contexto do time, também a gente tem, né, estruturado um fluxo de trabalho para que o time possa acompanhar, né, e dar visibilidade justamente para todas essas ações de melhoria contínua também que estão sendo feitas nesse contexto do time, tá? Tanto a gestão de riscos quanto o fluxo do Kaizen, eles também estão, né, permeando aqui dentro desse nível tático também. Então, todo o tratamento de riscos e de Kaizens no nível tático, a gente também, né, o Camanize nos auxilia na criação desses outros fluxos para esse nível aqui tático da mesma forma, tá? Bom, que a gente, né, como um dos problemas que a gente tinha também era a questão de métricas, o próprio Camanize, ele dá uma série de métricas, né, e eu acabei resumindo aqui para a gente poder ter uma noção do que a gente tem já embarcado, vamos chamar assim, dentro da solução, que tem nos ajudado bastante também nesse contexto, tá? Então, aqui tem uma visão um pouco mais consolidada daquele time, né? Aqui o Camanize acaba chamando de cycle time, mas eu posso fazer uma análise, né, de lead time, de customer lead time, enfim, como a gente, dependendo da literatura que a gente está seguindo, mas eu posso fazer uma análise aqui de cada um dos itens, de qualquer uma das etapas que a gente configurou. E um ponto muito legal e muito importante aqui também que o Camanize nos proporciona é a gente parametrizar em cada um dos fluxos de trabalho quais são as etapas, né, de início e de fim que ele vai calcular esse tempo para a gente. Então, a gente já consegue, de alguma forma, padronizar, né, dizendo que daqui a pouco o nosso cycle time aqui ele inicia do comprometido até a última etapa, isso em todas as squads que a gente tem. Então, a gente tem toda essa análise aqui de tempo de ciclo, toda uma análise também de vazão, toda uma análise também no Camanize aqui com relação a aging, né, do nosso trabalho em progresso, o CFD, né,
um padrão aqui para a gente poder fazer uma análise do nosso fluxo. E tem uma métrica que, né, que a gente julga aqui como lojas Renner, muito importante, que é a eficiência de fluxo, né? Então, quando a gente está buscando, principalmente essa visão aqui, essa pegada mais no viés de fluxo, a eficiência do fluxo nos dá muitas respostas. E o bacana dentro do Kamanize é que, para cada uma das etapas que a gente está criando dentro de um fluxo de trabalho, a gente está dizendo para ele se aquela etapa é uma etapa de atividade ou uma etapa de fila. Então, automaticamente, quando esse item de trabalho ele está flutuando, está caminhando dentro desse fluxo, e o Kamanize está contabilizando esse tempo, no final ele vai nos dar também essa métrica dessa proporção, né, de quanto tempo, de fato, esse item ficou nas etapas de atividade, que é o que justamente a gente gostaria de saber aqui com a eficiência de fluxo, tá? Tem toda uma análise também de bloqueios, que eu vou falar um pouquinho melhor aqui, um destaque para essa frente aqui. Tem uma questão de SLA também, então, né, é possível, né, dentro do Kamanize, né, para os times que acabam trabalhando nesse contexto de acordo de nível de serviço, da gente poder, de alguma forma, também configurar um SLA, por exemplo, por cada uma das colunas, tá? Então, isso também é possível dentro da ferramenta. E também, né, traz toda uma bagagem aqui para a gente trazer um pouco mais de previsibilidade e toda aquela, né, para quem conhece um pouquinho aquela famosa planilha do Troy lá, que ele fazia lá a simulação de Monte Carlo, né, dentro do Kamanize a gente tem também toda uma estrutura, né, de previsibilidade baseada em vazão, obviamente, usando a simulação de Monte Carlo para a gente ser, né, um pouco mais assertivo, né, tanto em duas perguntas que são quantos itens a gente entrega e quando a gente entrega também. Então, essas são basicamente as métricas que o Kamanize nos traz. E tem um ponto importante aqui que eu gostaria de destacar, que é essa questão dos bloqueios, tá? Então, assim, eu até trouxe aqui um recorte aqui, né, do nosso querido KMM lá, e nesse nível de maturidade aqui, no nível 3, né, que é o nível do Fit for Purpose, tem dois itens aqui, né, de práticas aqui, que é uma, né, clusterização e condução de bloqueios, e o 3 aqui, que é, né, a gestão desses bloqueios também. Então, o que o Kamanize nos proporciona com relação a isso, tá? Para cada um dos itens que a gente está trabalhando, é possível que a gente bloqueie esses itens. Estão dizendo que existe algum tipo de impedimento, algum tipo que faça com que eu não consiga progredir com esse item dentro do meu fluxo. Então, aqui eu trouxe um exemplo super simples aqui, de um item que está bloqueado, e nesse momento, né, o Kamanize ele começa a contabilizar todo esse tempo que esse item ficou bloqueado. E, inclusive, a gente colocar tipos de bloqueios também. E depois a gente poder fazer toda uma análise, né? E depois até eu vou até comentar aqui, né? Quando o Luan apresentou lá no Lean Kanban Brasil o case da Boa Vista, ele enfatizou muito essa questão também de um resultado fantástico que eles tiveram lá, que foi uma redução de 32% dos dias acumulados lá em 6 meses, justamente porque a gente consegue ter essa visibilidade dos tempos, né, que esses itens, de alguma forma, estão bloqueados dentro do nosso fluxo. E a partir disso a gente vai poder fazer várias reflexões, né? Será que a nossa taxonomia está bem feita? Será que a gente ainda precisa revisar, né, as nossas dependências? Será que os nossos, enfim, refinamentos estão bem feitos? Será que as nossas políticas explícitas estão bem acordadas? Então aqui a gente consegue, né, tirar várias reflexões quando a gente tem esse dado aqui que para a gente está sendo muito importante. Eu trouxe um exemplo aqui, super simples aqui, super genérico, só para mostrar o que o Kamanize nos proporciona também, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, né, é o tempo médio aqui, né? Então, se a gente pensar num período X específico lá que a gente contabilizou, né, em média aqui a gente tem, né, dos itens que foram bloqueados 25 dias. Então, a gente começa a ter uma discussão aqui muito importante, né, e poder aprofundar bastante aqui puxa vida, de todo esse período aqui, né, se não me engano aqui são 90 dias, a gente teve itens que ficaram, de alguma forma, 25 dias bloqueados, né, nesse caso aqui,
um exemplo, né, aguardando uma resposta, aguardando uma ação, enfim, de uma outra aliança. Então, a gente consegue ter várias reflexões. Aqui eu falei só na média, mas eu poderia ter, né, o tempo acumulado, poderia ter os percentis, poderia ter uma série de outras estatísticas aqui para a gente poder refletir, tá? Então, esse ponto é um ponto que tem nos ajudado bastante para a gente começar a enxergar dentro do nosso fluxo de que forma a gente consegue, né, minimizar e reduzir principalmente esses bloqueios que fazem com que, de alguma forma, o time não tenha, né, um fluxo tão fluido como a gente gostaria. Bom, para encerrar aqui, alguns resultados que a gente já, né, começou a colher, né, com o Camanais. A gente está com ele aí há 5, 6 meses, basicamente, dentro de um contexto gigantesco que é as lojas Renner S.A. Né, a gente conseguiu, de alguma forma, né, ter esse engajamento, né, como a gente quer. Né, qual é o nosso nirvana? É que toda a companhia esteja numa solução só. Então, a gente já conseguiu, né, ter uma série de outras áreas, independente da natureza, né, de trabalho, poder estar dentro, a gente começar a tirar um pouco, né, essa quantidade diversa de soluções que a gente tem dentro da organização. Conseguimos, de alguma forma, também ter uma visão, né, aqui a palavra padronizada de métricas, mas, ou seja, ter o mínimo comum de métricas que os times deveriam ver. Então, o Camanais tem nos favorecido muito nisso. E também uma questão mais homogênea de como que a gente pode, de alguma forma, né, categorizar o nosso cycle time dentro das lojas Renner S.A., o nosso delivery cycle time. Toda essa análise dos bloqueios, né, e uma condução de planos de ação para a gente poder minimizar. Então, isso tem nos dado bastante insumos aqui para algumas discussões, para a criação de alguns planos de ação, para que a gente pudesse, de alguma forma, revisar, né, e trabalhar um pouco mais para a gente poder reduzir esses tempos de bloqueios. Desse Q3 para esse Q4, né, que eu fiz uma média aqui, né, não coloquei dentro de um contexto só, mas a gente já calculando, né, já trazendo esses números que ainda estavam muito obscuros dentro da nossa organização, né, em todos os, né, nas nossas squads, a gente já conseguiu, de alguma forma, né, nesses Q3 e Q4 aqui, já ter um percentual aí, né, de todos esses caras que hoje estão utilizando o Camanais, uma redução já de 48% do nosso lead time. Então, é claro que tem um outro trabalho por trás disso, né, que é, né, a granularidade do item, né, uma revisão do seu fluxo, enfim, tem outras ações aqui, mas o Camanais tem nos contribuído para que a gente possa ter justamente essa visibilidade de todas as ações que a gente tem feito dentro das lojas Renner. E uma questão muito importante também é que a gente consegue agora, de alguma forma, ter uma visão de todas essas melhorias, né, e uma colaboração muito maior também entre os, né, vou generalizar aqui, os agilistas, os agile coaches, os próprios membros de time, desses kaizens que estão sendo conduzidos para que, de alguma forma, eles possam, muitas vezes, ser comuns, né, a outras squads, a outras tribos. Então, isso é uma coisa bem legal que a gente tem conseguido usufruir bastante aí, dando essa visibilidade dentro do Camanais. É isso, galera. Queria deixar aqui só a gente tem um programa dentro da loja Renner aqui, vou ter que fazer uma propaganda aqui, aproveitando o espaço, tá? Que é um programa de circuito que a gente sempre busca aqui também fazer justamente essas parcerias, seja com Meetup, seja com outras empresas, para a gente poder trocar, para a gente discutir. Então, 2 QR Codes aqui, um para dizer que a gente tem muitas vagas para trabalhar dentro da Renner, então quem estiver aqui, estiver interessado, cola no QR Code ou me manda um e-mail aí também, tá? E aí também, né, a gente tem um QR Code aqui para ser parceiro do programa Circuito, né? O Meetup agora é um parceiro nosso aqui, o Meetup do Camanais Brasil, para que a gente possa fazer essas trocas aí e a gente poder cada vez mais, né, trocar e contribuir principalmente com essa comunidade de Camanais Brasil. E é isso, galera. Espero ter ajudado, espero ter compartilhado um pouquinho do nosso case aqui e fiquem super à vontade para fazer qualquer questionamento. E aí eu sei que tem uma galera da Renner aqui, esse trabalho aqui não é só meu, tem um monte de gente aqui que contribuiu para a gente chegar nesse momento. A gente tem uma estrada muito longa ainda, né? A gente afetou, nesse primeiro momento, só 3% da organização, a gente ainda tem
97% a gente tem que tocar os 24 mil colaboradores da Renner. Então, a gente tem uma galera aí que tá ajudando pra caramba. E gostaria de agradecer novamente aí o Luan, o Mike, pela essa oportunidade. E fico aí à disposição para a gente trocar uma ideia aí nesse período.